Olá pessoal, estamos aqui com mais um podcast Nutri Sem Filtro. Olá pessoal, a gente está aqui com mais um podcast Nutri Sem Filtro e hoje a gente tem um convidado muito especial, o Dr. André Brito, né? O Dr. André é cardiologista? Cardiologista. E como que foi a sua trajetória assim, na medicina? Bom, passa rápido, né? Já tem 23 anos que eu formei. Formei em julho de 2001. E eu fui para medicina porque eu queria ser médico porque eu gostava de gente, né? Na verdade. Eu tive algumas situações quando eu era criança. Fiz uma apendicite, tive uma meningite. Então eu acabei usufruindo aí dos recursos médicos, né? E aí eu fui gostando. Eu tinha alguns tios que eram médicos e que de alguma forma também me incentivaram, assim, não propositalmente, mas não deixavam de ser exemplos, né? Uhum. E aí, quando eu estava na 7ª série, eu lembro que foi quando eu falei, vou fazer medicina. E aí foi uma coisa natural para mim. Desde a 7ª série? Eu gostava de biologia, aí veio uma coisa, é isso que eu quero e tal. E aí foi uma coisa natural. E aí na medicina, como eu não entrei assim focando em nada específico, né? Eu fui com aquela... O que eu falo, o pessoal fala muito da mente do principiante, né? De você, sempre quando for fazer alguma coisa, aprender alguma coisa nova, você ir com aquela mente do principiante. Mente aberta. Que mente aberta para tudo, né? Uhum. E aí eu acho que não é só a mente do principiante, eu falo que é a mente do principiante e o coração do estudante. Então foi muito bacana, eu peguei o máximo de coisas das diversas áreas possíveis, né? Desde a parte... cirúrgica, pediatria, psiquiatria e as outras especialidades que a gente não tinha tanto contato. E aí acabei formando e falei, vou fazer clínica médica, fazer clínica geral. Só que aí antes disso eu falei, puxa, eu vou... Na verdade tinha alguns colegas que estavam com essa mesma ideia de fazer 1 ano de programa de saúde da família. Então nós fomos para o interior de Minas, numa cidade chamada Formiga, isso em 2001. A gente formou em julho de 2001, então fomos para lá em agosto e fomos 9 médicos, 9 recém-formados, fomos para lá e para tocar lá o PSF de lá, né? E aí foi uma experiência muito bacana, porque ela me deu, em vez de eu sair já direto para uma residência, para uma especialidade, né, ela me possibilitou ter esse primeiro contato com o público ali mais necessitado e de uma forma mais ampla, né? Uma visão mais geral, né, da medicina, né? Não só aquela coisa ali específica de você passar um remédio, fazer uma cirurgia, mas um pouco de saúde pública, né? De prevenção. A gente fez uns grupos de caminhada com os hipertensos, com os diabéticos, com os idosos. A gente fazia visitas domiciliares para as pessoas enfermas que não conseguiam se locomover. De forma que foi uma experiência muito, muito legal, assim, né? E lá eu percebi que, poxa, realmente faltava muita parte técnica, eu tinha acabado de formar. E aí foi quando eu voltei para Belo Horizonte e fiz a residência 2 anos de clínica médica, né? Medicina interna, clínica geral de adultos, no Hospital João 23, que é um hospital público lá de referência para grandes traumas, né? E politraumatizados e doenças graves, emergências, queimados, intoxicações e tudo. Então fiquei 2 anos lá, foi fantástico. E aí eu decidi fazer cardiologia porque dentro de tudo que eu estava vendo, era a especialidade que eu entendi que ela me permitiria transitar bastante entre tudo isso que eu já tinha vivido, né? Desde a parte de prevenção até a parte de fato do medicamento, de uma cirurgia, de uma situação de emergência que você vai lá e tem que entubar o paciente, dar um choque no peito, reanimar, trazer ele de volta. É engraçado que a cardiologia permite isso, né? Minha mãe, por exemplo, quando ela fica gripada, né? Ela foi no médico. Pra onde você foi? Quem você foi, mãe? Eu fui no meu cardiologista. Pra ver se tá resfriada, você foi no cardiologista? Eu fui no cardiologista. Tudo ela vai no cardiologista. A gente acaba assumindo muito esse papel do clínico geral do adulto, né? É óbvio que isso depende muito da formação de cada um, mas como na maior parte das vezes você faz clínica médica antes, 2 anos, para depois fazer a especialidade, no caso a cardiologia, a gente tem uma bagagem geral grande, boa, né? Grande, né? De pelo menos fazer essa primeira triagem. E o coração acaba respondendo com boa parte das coisas também, né? Seja ele como uma causa de um problema ou ele sofrer, né, a consequência de algum problema de outra área, né? E aí eu vim para São Paulo, fiz cardiologia lá no Dante Pazanese
E aí nisso eu fiz hemodinâmica, que é uma cardiologia intervencionista, que são mais 2 anos de especialização, onde a gente faz procedimentos minimamente invasivos, tanto diagnósticos quanto terapêuticos, né? No caso, o diagnóstico clássico seria o cateterismo cardíaco, e o terapêutico mais frequente é a angioplastia coronária, onde você coloca uma molinha, um stent, para desentupir as artérias, que estão gravemente obstruídas, né? E aí, isso já se passaram já, né, 20 anos, eu focando muito principalmente dentro de hospital, em pacientes graves, pacientes potencialmente em quadros potencialmente fatais, né, e tentando apagar esses incêndios, né. E aí nos últimos 2, 3 anos eu venho meio que tentando retomar um pouco essa parte preventiva que eu acabei por estar dentro do hospital única e exclusivamente nos últimos 20 anos. Eu acabei, obviamente, não tendo, né, tempo e dedicar para isso, né? E uma coisa que eu até te comentei, né, que também me chamou a atenção e talvez um dos motivos de eu estar dando esse passo também, né, além do hospital, que é algo que eu amo fazer, mas também tá nessa outra parte da prevenção, é de estar revendo pessoas que já foram uma vez, depois voltam de novo, e entendendo que não é uma questão muitas vezes do colega que está acompanhando, são excepcionais médicos que acompanham as pessoas, mas o sistema, né, é um sistema que ele não é muito voltado para a saúde, é um sistema que muitas vezes é voltado para a doença, né? E aí é algo que eu venho me questionando e tudo, eu falei, poxa, quem sabe a gente consegue fazer uma abordagem para ajudar as pessoas não só, né, usando as ferramentas medicamentosas, cirúrgicas e procedimentos, mas também tentar, com o advento das tecnologias que a gente tem à disposição hoje, principalmente a parte online, o smartphone e tudo que a gente tem à nossa disposição, né, de poder, wearables, né, anéis como esse que eu estou usando, ou todos os dispositivos que você consegue mensurar e ter os dados na palma da mão o tempo inteiro. Poxa, talvez agora a gente consiga, de alguma forma mais intensiva, ajudar as pessoas a mudar hábito, a fazer coisas que numa consulta ali de meia hora, 15 minutos, até não de uma hora, 2 vezes por ano, você não vai conseguir atuar tanto, né? Porque para mudar o hábito, né, você tem que estar ali com a pessoa meio que durante um tempo, né? Até esse novo hábito se restabelecer, né? Sim. Porque às vezes a pessoa as pessoas que vão na nutricionista que querem emagrecer. Mas para emagrecer não é simples, né? Não é só emagrecer. Tem uma série de coisas envolvidas ali, né? Então a pessoa tem que... eu tenho que ser menos ansiosa. Tem outras coisas que não só a alimentação, né? Que estão envolvidas. Então não dá para a pessoa ir uma vez na nutricionista e acabou. Achou que vai conseguir, entendeu? Às vezes tem gente que até consegue, mas é difícil. Então a gente tem que meio que às vezes pegar na mão e seguir junto, né? Para ter um resultado melhor, né? E também ter outros profissionais em conjunto para a gente conseguir uma psicóloga, se precisar, né, algum outro tipo de médico, para conseguir esses resultados bons, né? Estabelecer novos hábitos mesmo, né? Que é difícil, né? Sim, sim. E é uma ciência interessante porque tem se estudado muito nos últimos 10, 20 anos e hoje a gente tem vários livros lá bacanas, assim, livros legais baseados em estudos científicos de ciência comportamental, vários autores que começaram a perceber justamente isso que você comentou, que o processo de mudança de hábito, ele apesar de ser bem complexo, ele é possível você hackear ele de certa forma e transformar ele numa metodologia, né? Então tem 2 livros, assim, 3 que eu li que são muito bons, né? O Poder do Hábito, que é um livro, eu acho que talvez o mais antigo deles, que é um livro bem bacana. Depois tem o Hábitos Atômicos, do James Clear. O Poder do Hábito é do Charles Duhigg, se não me engano. Os Hábitos Atômicos do James Clear, ele já começa a fazer uma sistematização e mostra as fases do processo, é fantástico. E Microhábitos, do B.J. Fogg, um cientista comportamental de Stanford, que ele cria também uma estratégia e ele tem uma chamada muito bacana, que ele fala, não se sinta culpado por você não conseguir mudar seus hábitos. O problema não está em você, o problema está no design. E aí é onde ele entra com a estratégia dele de microhábitos, né? Que é dentro dessa coisa de você criar um design para você, de fato, seja conseguir eficiente sair. para você, né? Sim.
Porque, assim, o que eu vejo que é muito difícil, muita gente sabe o que tem que fazer. Eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que comer melhor, mas o fazer mesmo ali na prática é difícil, né? A mudança é muito difícil. Depois, e é sempre muito doloroso o começo, né? Porque se você largar um hábito que não seja saudável, mas que você gostava, e adquirir novos hábitos, é difícil, não é super legal, né? Sim. Então, por isso que a primeira mudança é difícil. Depois que a pessoa consegue, aí eu acho que aí vai ficando mais fácil, né? Sim. E é muito difícil também pelo seguinte, né? O porquê que as pessoas eventualmente vão pensar em mudar os hábitos delas, né? E aí é onde eu faço um gancho com a questão assim por que falar de hábito? Se a gente imaginar que hoje o que mais mata a população são doenças crônico-degenerativas, dentre elas a causa principal, infarto ou doença isquêmica do coração, seguida pelo derrame, doença cerebrovascular, e depois você tem um mix de doenças que se competem entre elas para o terceiro, quarto, quinto, sexto lugar, que seriam os cânceres, e aí tem, né, vários tipos de acordo com os riscos de cada um, e as doenças neurodegenerativas, né, o Alzheimer sendo a principal delas, e como fulcro disso tudo, ou seja, como uma gasolina no fogo ali o tempo inteiro, o processo do diabetes, do pré-diabetes, da síndrome metabólica. E aí você tem outras doenças, né, que são importantes mencionar também como grandes causas. No caso, o trauma. O trauma ele vai ser uma das grandes causas desde a infância até a vida adulta e até depois os idosos, né? A velhice. Só que ele muda o aspecto dele, né? Na infância tem os acidentes com as crianças e tudo. Entrando na adolescência você começa a ter a questão dos suicídios, infelizmente, e os acidentes de trânsito, e nos adultos entra também essa parte de acidente de trânsito, e aí tem a questão da violência, né? Dos homicídios e tal e coisa, dos desastres. E quando você vai chegando na velhice, você começa a ter o trauma por queda, por fraturas, né? Por causa da dificuldade de mobilidade, tudo que isso às vezes é o que vai, infelizmente, empurrar a pessoa para uma morte mais prematura. E essa questão da queda, né, nos idosos é interessante, porque é uma coisa que ela pode ser prevenida, né? Sim, demais. Com exercício físico, com alimentação correta, né? Proteína adequada, ela pode... Consumo de cálcio e tudo, né? Então é uma coisa que pode muito bem ser prevenida, né? Sim. Mas é uma dificuldade grande que é essa coisa de você prevenir algo muito lá na frente, né? E é uma prevenção que você faz como se fosse uma poupança financeira, né? Você vai botar um pouquinho todo mês e o resultado não é imediato, né? Então isso é difícil. E aí... É o que você falou no seu Instagram do paradoxo da juventude, né? Justamente. A juventude é quando a gente mais tem tempo, né, para poupar, tanto financeiramente quanto de saúde, só que a gente não sente ainda as mazelas do tempo, ou seja, você ainda não... Até os 30 anos, talvez algumas pessoas até os 40, ou até um pouquinho menos, enfim, você não começa a sentir ainda as limitações, né? E é interessante, para mim os 40 foram assim, um marco, assim, você começa a ver que você já não dá conta de coisas que antes você conseguia, né? Que você precisa de alguma recuperação maior. Começa a ver umas diferenças, né? E qual que é o colesterol? Ele é um problema muito prevalente, né? Na cardiologia, né? É que você falou no seu Instagram que eu vi que era o desmito do colesterol, né? Aí eu queria perguntar para você sobre isso. Na verdade, isso é algo bem controverso, bem bacana de conversar, de discutir, de argumentar, porque veio, né? E dentro da questão do colesterol, ele é um dos grandes fatores de risco para a doença aterosclerótica, tanto o que gera o infarto quanto uma das causas importantes do derrame cerebral. E antes de entrar nisso aí, só para comentar e para fazer um fechamento, né? A questão do hábito é tão importante porque dessas causas que eu falei, que são as causas que mais matam a população, boa parte delas, tá? Elas estão relacionadas com aspectos que têm a ver com como você vive, como são seus hábitos. Então, tanto a doença coronária, a doença cerebrovascular, os cânceres, o diabetes, o próprio quadro demencial tardio, né, o Alzheimer sendo uma das principais causas, a parte de violência e de trauma, né, a questão de saúde mental e suicídio, enfim, tudo isso
a maior parte dos fatores que levam a essas doenças são como você vive, são os seus hábitos. Existe o perfil genético, é importante sim, mas a epigenética, ou seja, como você vai manifestar a sua potencialidade genética, ela tem total relação com o seu meio ambiente. E meio ambiente verdade, é hábito. Você modula o seu gene, né? Você pode até ter o gene para certas, ou o polimorfismo para certas doenças, mas se você não ligar, né, o gene com seus hábitos, né, ele fica lá quietinho. Justamente. Né? Então, assim, a gente pode modular, né? Que é a epigenética que você falou, né? Sim. Então, genética não é destino, né? Então, você pode ter até aqueles testes genéticos que existem hoje, né? Ah, você tem chance de ter, sei lá, diabetes tipo 2, né? Aí tem a porcentagem de chance que tem. Mas se você tiver uma vida saudável, pode ser que você nunca desenvolva. Sim. Né? Então, assim, não pode colocar a culpa na genética, né? Sim, com certeza. Tem um estudo muito bacana que ele comparou 4 grupos, se não me engano foi publicado no New England Journal of Medicine, e ele comparou 4 grupos e mostrando que as pessoas que eram geneticamente predispostas, mas que tinham atividades físicas, faziam hábitos saudáveis, elas manifestavam menos doença do que aqueles que não eram geneticamente predispostos, mas que tinham hábitos ruins. Então, mostrando que essa ausência desse determinismo, né? É óbvio que existem algumas doenças com penetrância total, mas são raras e que você vai ter. E aí, puxando o gancho para o colesterol, ele tem essa questão genética também, né? Você tem as hipercolesterolemias familiares, tem vários tipos e vários genes. Boa parte delas são poligênicas, algumas são com menos genes, mas a maioria tem a ver com polimorfismos. E, de fato, a questão do colesterol, do ponto de vista de fator de risco, não tem muita dúvida, entendeu? Que você ter níveis de colesterol altos gerem um risco maior de doença aterosclerótica. Isso é muito claro. Isso é muito claro. E aí, quando a gente pega... porque a situação que eu acho que gerou uma certa confusão é que ficou dogmático que o colesterol era o grande vilão e que ele é o causador de todos os problemas da humanidade, do coração e tal e coisa. Isso aí, a partir da década de 60, 70, com alguns estudos que naquela ocasião tem um autor chamado Ansel Keys, que eles precisavam de desenvolver alguma teoria para explicar o tanto de infarto que estava tendo nos Estados Unidos. E aí, através de estudos epidemiológicos extremamente falhos, esse investigador, o Ansel Keys, conseguiu, do ponto de vista ideológico e tal, criar na mente das pessoas que o problema maior era o colesterol. E aí criou-se, digamos, um dogma do colesterol. E aí, se você observar, na verdade, a partir desse momento, houve um absurdo impacto na indústria alimentícia americana no consumo de ultraprocessados, carboidratos ultraprocessados. Industrializados, fast food, né? E aí a obesidade explodiu, da alimentação, a mudança da alimentação. E aí isso... Isso realmente que tem a relação, né? Provavelmente, né? E aí o que a gente percebeu? Que na verdade, esse padrão de alimentação, né, norte-americano que acabou se alastrando para o mundo inteiro, baseado muito em ultraprocessados, né, carboidratos principalmente ultraprocessados e ricos em frutose, também, e gorduras trans, principalmente, modificadas, muito poliinsaturadas, e a fritura junto com a gordura junto com o ultraprocessado, né? A gordura ultraprocessada junto com o carboidrato ultraprocessado, trazendo essa sensação que você nunca está saciado, você come 10 prazer, né? de prazer, que você acaba, né, comendo muito mais do que você precisa. E eles acabam vendendo muito mais também. Enfim, isso acabou mostrando, em última análise, que gerou um aspecto com relação à obesidade fundamental e importante, a questão da diabetes, né? Como que ela explodiu. E aí, quando você vai para o perfil lipídico de uma pessoa assim, ela tem um perfil lipídico muito mais heterogênico. Tá? Então, às vezes, ela não tem nem um LDL colesterol tão alto, mas o perfil dele ele é muito menor, a gente chama de as partículas pequenas e densas. Então elas são muito mais heterogênicas do que as partículas grandes e boiantes. Então, num primeiro instante, esse dogma de que o colesterol era o grande causador de todos os males, de fato cai por terra. Porque o que se observa é que se você comparar uma pessoa
que tem a base de alimento tradicional americano e que é acima do peso e que está com pré-diabetes ou já com diabetes, o colesterol dela às vezes nem está tão alto, só que a partícula que está alterada. Já uma outra pessoa que está magra e que tem um consumo de gordura saturada um pouco maior e que tem um LDL colesterol um pouco mais alto, ela provavelmente não vai desenvolver tanto uma doença aterosclerótica igual esse outra, obeso, né? que está todo metabolicamente inflamado, desregulado. Né? Né? Além, porque não é só o colesterol em si, tem a insulina que está ali, tem os níveis de glicose altos. Então são vários tem fatores. Tem a oxidação desse colesterol, né, ali na artéria, sim, né? Sim. E o que predispõe essa oxidação são todos esses outros fatores associados, né? A presença de hipertensão arterial, presença de diabetes ou pré-diabetes, o tabagismo, e aí entra a questão do estresse, a obesidade, o sedentarismo e tudo isso. E aí, então, você começa, então, esse colesterol era um mito. Só que, na verdade, aí foi muito pro outro lado. Porque aí começou a se falar, não, colesterol ele é só... se viesse um extraterrestre, né? Eu ouvi isso de um colega uma vez. Se vem um extraterrestre aqui e vai ver uma cena de um crime que a polícia acabou de chegar e ele vai vendo várias vezes isso acontecer, ele vai ter uma percepção de que a polícia é causadora do crime. Porque onde tem crime tem um policial lá. Então, ele dá o exemplo como se o colesterol também fosse, digamos, tivesse esse perfil. Né? O colesterol ele está ali na placa aterosclerótica. Mas nem sempre ele é o causador, né? Nem sempre ele é o causador. E aí gerou um boom ao contrário. Ou seja, não, pode comer gordura saturada à vontade, não tem problema nenhum. O importante é você fazer um low carb, um paleo. Mas assim, se o colesterol tiver 500, 800, 1000, tá tranquilo, tá tudo certo. E aí, também não é assim, né? Também não é assim. Porque se você pegar os estudos, e aí os critérios de Bradford Hill, que são os critérios de um epidemiologista muito, muito importante do ponto de vista estatístico, onde ele caracterizou vários fatores que dão poder para você falar se uma associação pode ter relação de causalidade ou não. Né? Na medicina, assim como qualquer outra área, quando a gente tenta descobrir causa e efeito das coisas, é muito difícil no começo porque elas estão tudo misturadas e às vezes o que você acha que é uma causa é simplesmente uma associação. Não necessariamente está causando. Tá junto, sozinha ela não causaria, né? Isso. E aí, um dos fatores que esse epidemiologista sugere é que você precisa ter um gradiente dose-resposta, assim como o tabagismo tem para câncer de pulmão. E aí, quando você vai para o perfil lipídico, para o colesterol, quando você vê estudos feitos com pessoas, né? E aí são o que a gente chama de randomização, que é feita com pessoas que geneticamente estão já com gen e que produzem muito colesterol, né? E aí quando você faz um estudo desse, populacional, em termos populacionais, a randomização, ou seja, quando você sorteia as pessoas, né, do ponto de vista, quando você vai fazer um estudo com droga, por exemplo, você sorteia placebo, metade vai para placebo, metade vai para droga. E aí você consegue, aí sim, inferir uma causalidade, se aquela droga melhora ou não aquela coisa. Quando você vai para estudos populacionais, você consegue também usar uma randomização, que é uma randomização genética, que a gente fala, que você pega na população aquelas pessoas que foram, entre aspas, sorteadas por Deus para nascerem com genes que permitem ela ou que geram a ela algum tipo de situação. No caso, a hipercolesterolemia. E aí, quando você pega as pessoas com hipercolesterolemia familiar, você consegue mostrar que, de fato, elas têm uma propensão muito mais alta a ter doença aterosclerótica do que os que não têm. Então, e esse gradiente dose-resposta existe. Entendi. Então, não tem dúvida, assim, o colesterol alto, e principalmente, né, o LDL colesterol alto, ele vai gerar um risco adicional. Só que ele não é o único. Entendi. Então eu acho que é aí que você tem que estar atento, né, para poder fazer esse trabalho de tudo bem. Às vezes ele é o único fator, mas se você está tendo todo um trabalho em cima de todos os outros fatores, eles estão baixos, provavelmente ele não deve gerar tanto problema. Né? No caso do infarto, ele aumentou com o tempo? Ele realmente aumentou as pessoas que aumentaram, por exemplo, a expectativa de vida? Excelente pergunta. Na verdade, se você for pegar hoje a população norte-americana, europeia, o nível de infarto está estável, talvez até começando a cair.
Porém, eles estão numa fase mais adiantada que a gente, por ser países menos desenvolvidos, né? A gente demorou um pouco mais para padecer menos de doenças infecto-contagiosas do que eles, do que os países desenvolvidos. E agora a gente está num boom e ainda em ascensão das doenças crônico-degenerativas e não transmissíveis. Então, essa transição epidemiológica que a gente está nela hoje, a gente ainda está em ascensão. Tá. E essa ascensão, ela se faz principalmente por causa de como a população tem se transformado cada vez mais nos últimos 30, 40 anos no Brasil. Desde quando a gente, né, conseguiu controlar essas doenças transmissíveis e essas causas de morte infecto-contagiosas, as pessoas estão vivendo mais, por sua vez estão expostas a fatores de risco relacionados a como elas estão vivendo, alimentação, idade, atividade física, né, a falta de o tabagismo, a falta de atividade física, o consumo inadequado alimentar, o estresse, enfim, todos esses fatores gerando então uma população muito maior predisponente a doenças crônico-degenerativas, no caso diabetes, pré-diabetes, e aí entra a questão do infarto. Ou seja, ainda no Brasil, a gente está num momento de ascensão ainda de incidência de doença aterosclerótica coronária e doença cerebrovascular também. A ideia é que isso em algum momento, seja pelas campanhas de prevenção primária, né, que é você auxiliar as pessoas, é o que a gente está fazendo aqui, não deixa de ser, auxiliar as pessoas a se aterem e ter consciência de ter hábitos saudáveis, né, e de estarem buscando também se prevenir, não só com hábitos, mas com check-up em dia. Sim. E estarem atentas a sintomas que possam já estar mostrando que alguma coisa pode estar errada, né? Tá. E aí a gente espera que talvez daqui uns 30, 50 anos a gente estabilize e talvez comece a cair. Tá. Como os países desenvolvidos hoje já estão nessa fase. Não, eu perguntei isso porque assim, você pensa, como a população está envelhecendo mais, né, a gente vive mais, provavelmente as doenças aumentam também, né? Sim. Porque a célula mais velha, ela tem... pode ter mais doenças do que as pessoas, a célula nova, né? Com certeza, com certeza. O principal fator de risco para infarto é a idade. Esse é o principal. E aí depois, né? Então, assim, tanto é que você tem pessoas que já estão um pouco mais velhas, passados 50, 60, mas não tem nenhum outro fator de risco. E talvez o estresse do dia a dia, que é um fator de risco para todos nós, mas ela, poxa, doutor, mas eu não tem nada, eu não fumo, não tem pressão alta, eu faço atividade física. O que aconteceu? Eu falei, infelizmente você está vivendo, né? E cada vez que você está ficando mais velho, você está envelhecendo, você aumenta o risco, né? O estresse, ele é um fator de risco para doenças cardiovasculares? Sim, é um importante fator de risco. E ele age de duas formas principais, tá? Tanto de forma direta quanto indireta. Do ponto de vista direto, como é que ele funciona? Uma vez que você tem um estressor e esse estressor se torna crônico, você se mantém numa posição de... Se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, né, na época que a gente era caçador e coletor, a gente tinha que se defender dos inimigos, né, dos nossos predadores. E aí, uma coisa é você estar diante de um predador e ter que correr dele, lutar com ele, ou fugir, ou esconder, ou fingir de morto. Sim, tá? Sempre na tensão, né? Na fuga ali, né? Uma coisa é você ter uma coisa aguda ali. Você resolveu, você teve o estresse necessário para conseguir fugir e sobreviver. Ou lutar e sobreviver. Passou aquilo, beleza. Acabou, desliga essa chavinha, vamos relaxar, né? E vamos continuar vivendo. Nós seres humanos, a gente infelizmente temos várias capacidades que nos tornaram superiores, mas infelizmente a gente tem uma situação que a gente fica guardando as coisas e remoendo as coisas. E isso faz parte, é assim que a gente é. Porém, se você entra nesse círculo vicioso, você mantém esses hormônios e esses químicos que são liberados numa situação de luta, fuga ou paralisia para se perpetuar por mais tempo. E isso é ruim. Então, esses hormônios, no caso, a noradrenalina, adrenalina e cortisol, eles são fundamentais para te fazer sobreviver mediante uma situação tensa dessa. Hoje em dia, né, uma situação de catástrofe, uma situação de uma violência doméstica ou de você ser assaltado, né, e ter tranquilidade para não reagir, para não levar um tiro. Para salvar alguém. Para salvar alguém, salvar um filho seu numa situação que você
que você, né, às vezes o filho, você viu ele lá longe, caiu na piscina, você corre mais rápido que você nunca imaginou que você ia conseguir correr, né? Então é para isso que servem esses hormônios nessa fase. Se você perpetua esses hormônios de uma forma crônica, aí eles vão diretamente agir o quê? Fazendo a pressão ficar alta, eles vão lesar o endotélio, que é a pele de dentro das artérias, então eles racham esse endotélio, porque rachando o endotélio aumenta a chance de exposição, de grudar ali partículas trombogênicas, colesterol e gerar um processo inflamatório. Eles ativam o sistema de coagulação, gerando um sangue mais protrombótico. Por que isso? Porque numa situação de briga, de luta, se você sangrar, você morre. Então você tem evitar hemorragia, né? Você tem que coagular mais. Sei. E aí, se você está coagulando mais, teoricamente a evolução, a natureza nos forjou para uma situação de estresse a gente coagular mais. É uma coisa, na verdade, muito inteligente, que é para ser usada num pequeno momento, né? Num momento ali curto, né? E que acaba, por esse estresse crônico, a gente ficar com essas substâncias muito tempo, né? Justamente. E que aí começa a causar problemas pra gente, né? Sim. E aí você... essa ação direta, ela gera isso. E a ação indireta qual que é? Se você está estressado, estressada, é provável que o seu sono esteja ruim, você não está reparando, descansando e recuperando bem. A sua possibilidade de estar desenvolvendo hábitos saudáveis diminui. Você tende a comer pior, a comer mais comidas de conforto, né? Para saciar e para te dar prazer, do que comidas que às vezes vão ser mais nutritivas, mas que não vão ter aquele prazer imediato. Você tende a ter mais resistência para fazer uma atividade física deliberada, né? Uma prática esportiva, academia, seja o que for. E o estresse, ele gasta energia, né? Então a gente fica cansado. Então muitas vezes, você falou da academia, você não tem nem ânimo de ir na academia. Né? Então assim, você acaba ficando cansado e não fazendo coisas que você poderia fazer para ter mais saúde, né? Sim. E muitas práticas que se começam, às vezes, para desestressar, são práticas que depois, do ponto de vista de saúde, vão te atrapalhar. E aí entra principalmente cigarro e álcool, né? Em excesso. Para relaxar, né? Entre aspas, né? Você acaba usando como uma forma válvula de escape inicialmente, e acaba, quando você viu, você já está nesse ciclo vicioso, né? Então, esses mecanismos diretos e indiretos, eles fazem com que o estresse seja algo realmente muito, muito impactante. Entendi. Por outro lado, e aí tem uma autora muito bacana, chama Kelly McGonigal. Ela é uma também de Stanford, é uma psicóloga de Stanford, tem vários livros publicados, tem um TED muito bacana dela, que em português eu acho que é O Estresse Pode Ser Bom, tem legendado e tudo, recomendo todos a verem. O que é? É um TED? Ela é uma autora, tem vários livros e tem esse TED, que ela traz uma conotação muito interessante sobre o estresse no seguinte sentido: o estresse não é de todo ruim. O estresse ele sinaliza para você algo que tem impacto e que é significativo para você. E os estudos que ela aponta no livro dela, que chama The Upside of Stress, ou seja, a parte boa do estresse, ela aponta vários estudos mostrando que você não consegue ter estresse sem significado. E que, na verdade, muitas vezes as pessoas que estão estressadas, muitas vezes elas se dão pior por achar que o estresse está fazendo mal para elas, do que entendendo que aquele estresse faz parte da vida, é transitório, e ele é importante porque faz ela motivar mediante alguma coisa que ela quer, né? Vencer algum obstáculo, algum desafio. Ou, de repente, fazer alguma mudança mesmo na vida dela, né? Para melhorar, né? Sim. Então, o que ela preconiza muito, e ela fala muito no livro, é você conseguir usar outras reações de estresse que não só a de luta, fuga e paralisia, que essa reação, ela de fato, quando crônica, ela é deletéria. Porém, você tem outras reações do estresse, no caso ela chama do desafio, a reação do desafio, a outra do cuidar e ser amigo, que são reações que elas estão associadas com outros hormônios que não adrenalina, noradrenalina e cortisol. Elas estão associadas com DEA, elas estão associadas com ocitocina, que são hormônios que trazem muito mais saúde. Então, quando você, mediante uma situação de desafio, você se preparar para esse desafio de uma forma positiva. E não aquela sensação da ansiedade, da tensão mediante um desafio, que você
use isso a seu favor, que é o corpo te preparando. Você vai precisar de mais energia para enfrentar um desafio. E que você, então, muda, dá uma hackeada mesmo. Entendi. Nisso, entendeu? E no Cuidar e Ser Amigo, a reação de estresse, eu acho que o exemplo mais clássico é na questão de funeral mesmo, né? De perda de um ente querido, onde você sente que as pessoas estão muito próximas, estão te dando atenção, cuidado, um abraço, tem muita ocitocina junto, né? Que é o hormônio do amor, digamos. Então, esse apoio, isso também numa situação de estresse ajuda muito. Então é bem bacana. E quais são o que a gente pode fazer para melhorar essa questão do estresse, né? Quais são as práticas, né, que a gente pode fazer para controlar esse estresse? Isso é muito interessante, essa pergunta, porque não existe uma resposta que pegue única, todo mundo, né? Não tem. E aí é onde entra muito, acho que o fator principal para estresse, para gestão do estresse é autoconhecimento. Então acho que o primeiro passo para você ajudar a lidar com o seu estresse é aumentar a sua percepção, sua autoconsciência de você mesmo. Até para entender quais práticas fazem sentido para você ou não. Então tem gente que atividade física em primeira mão e talvez só ela já vai resolver, né? De forma sistemática e sequencial e que seja um hábito. Tem gente que vai precisar também melhorar a alimentação para poder desestressar junto com a atividade física. Tem gente que o yoga ou uma meditação vai ser de fundamental importância. Tem gente que não se adapta à meditação em hipótese alguma. E está tudo bem. Isso não é o fim do mundo de forma alguma, porque também gera uma situação, às vezes, de que não tem que meditar. Ali, né? Agora todo mundo medita, e a meditação vai salvar o mundo. Cara, para algumas pessoas sim, para outras não. E aí tem uma prática muito bacana que também ajuda muito, né, a prática estoica, do jornal, em inglês é o journaling, né? No caso em português é o diário. Então você fazer um diário, você escrever todo dia um pouco, se questionando, tive um conflito ontem com o fulano, o que eu senti? Eu senti isso, senti aquilo. O fato de você escrever, de repente você começa a ter insights. Que você legal. bota no papel várias emoções que você sentiu, várias frustrações, várias dificuldades, e no ato de você colocar no papel, você consegue trazer mais clareza e raciocínio. Entendi. E desenvolver habilidades de autoconhecimento, de aprendizado, de autoaperfeiçoamento contínuo, entendeu? Tá. Então é uma prática que eu super recomendo. Que legal. Como sendo também uma prática anti-estresse. Tem uma que você falou do momento presente, né? É o mindfulness. Mindfulness, O mindfulness ele pode ser tanto uma prática meditativa, por si só, que ela de fato. Só que o mais bacana do mindfulness, a meu ver, é que ele é uma prática que você pode usar o tempo inteiro. Então, se você, enquanto está trabalhando, enquanto está passando de carro na portaria do seu prédio, do seu condomínio, e olha para o porteiro e cumprimenta de forma genuína, oi, tudo bem? Prestando atenção, né? Prestando atenção na pessoa. Você não está olhando, o celular, mensagem, né? pensando e tal. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente vive assim, no né? automático, né? A gente vive toda hora pensando no próximo passo. E eu já me peguei assim, por exemplo, de manhã eu tomo um remédio. Aí, daqui a pouco, passou um tempo, falei, eu tomei o remédio? Aí eu não sei se eu tomei o remédio. Sim. Então, quer dizer que eu não prestei atenção no que eu estava fazendo. Eu estava com a cabeça em outro lugar, né? Justamente. E se você for pensar, o único momento que a gente tem é o momento presente, né? Sim. Porque o passado já foi, não tem como mudar. O futuro vai vir, você não sabe nem se vai vir, né? Assim. Sim, justamente. Então, a gente... muitas vezes também de carro, né? Você vai para um lugar e de repente você está em outro, porque você não prestou atenção. Né? Então, eu acho que isso é bem importante, Sim. né? Tem um estudo muito interessante que eles fizeram. Eles recrutaram as pessoas e eles ligavam. Tinha, na verdade, um aplicativo que julgava uma notificação. Tá? E essa notificação, toda vez que ela aparecia, eles tinham que responder algumas perguntinhas rápidas. Então ele perguntava o que ele estava fazendo naquele momento e o que ele estava pensando naquele momento. E se ele estava feliz ou não. Era só isso. Tá. E aí, depois de um tempo, eles fizeram análise dos dados e observaram o quê? A maior parte das vezes as pessoas não estão pensando no que elas estão fazendo. Então, eu diria que só 30% dos casos as pessoas de fato estavam fazendo algo e pensando naquilo que estavam fazendo. Tá. Então, essa é a primeira coisa. Ou seja, 70% do tempo ou a gente está remoendo o passado ou pensando no futuro. E a outra coisa que foi fantástica as pessoas mais felizes,
que respondiam a felicidade, porque sempre Sim, a resposta também... Estava feliz ou não, E qual grau de felicidade que estava. Assim, ela tava, tá. E eles viram que o grau de felicidade estava diretamente relacionado com a presença. Então, quanto mais presente a pessoa estava, e isso foi caracterizado pelo fato dela estar pensando naquilo que ela estava de fato fazendo, mais felizes elas estavam. Nossa, que legal, né? E isso tem tudo a ver, né? Porque se você está presente, vivendo o presente, né? Essa serenidade, esse contentamento é muito maior. Né? Porque o passado você não tem como voltar, né? Não tem como mudar. Então é uma angústia, né? Você ficar pensando no passado porque você não consegue mudar. Sim. O futuro também é uma angústia porque você não sabe o que vai vir, né? Sim. Então o presente seria um momento de real felicidade, né? De real felicidade. Também a gente não pode ser tolo de achar, então vamos viver 100% no momento presente. Não é isso. A gente tem o passado para nos guiar no sentido de aprendizados e tudo, né? Mas não ficar remoendo, né? Ficar o dia inteiro pensando, né? Justamente. É para tirar aquele aprendizado e vamos embora. Sim. E o futuro, por outro lado, é isso. É fundamental a gente fazer planejamentos, se organizar e tudo. Agora, ficar ansioso e preocupado com uma coisa que não aconteceu ainda, sendo que não tem dependência da gente, né? Isso. É algo tolo também, né? Algo que não traz saúde, né? Com certeza. Então realmente mindfulness é algo muito bacana. E o que você fala para as pessoas assim, como médico, né? Uma dica para as pessoas viverem mais, viverem melhor. Qual é a dica? Tem um termo que eu venho usando que chama salves, como se fosse de salvar-se, né? Sei. E que é saúde de viver, saúde para viver. Na verdade, a gente não vive para ter saúde. A gente tem saúde para viver. Né? Não adianta você também viver de uma forma hipocondríaca, querendo ser a pessoa mais saudável do mundo. Porque não é muito por aí, né? A gente não está aqui para ter saúde. A gente tá aí aqui você perde a sua saúde mental, Sim. né? A gente está aqui para viver, para manifestar o que de melhor a gente pode no nosso curto período de vida. Então, eu acho que é isso. O que eu sugiro e que eu oriento as pessoas a tentarem ao máximo você precisa de ter saúde de viver, ou seja, você tem que tem que ter prazer, tem que ter satisfação, tem que ter realização, contentamento enquanto você está vivendo, nas suas práticas, nos seus relacionamentos, no seu trabalho, na sua relação na comunidade, em familiar, na sua troca, né? E no seu desfrutar de corpo, né? Com alimento, atividade física, a sensação presente de uma brisa batendo, do sol, enfim, coisas que de viver você tem saúde disso. Por outro lado, a gente precisa também de saúde para viver. Então, ter essa temperança, né, esse equilíbrio de saber que você precisa tomar cuidado com os excessos, né, seja de alimentação, de álcool, substâncias tóxicas, relacionamentos tóxicos, excessos de noites mal dormidas, de você não ter atenção para o seu sono, né? Lembrar que a conta chega, a idade vai vir na conta chega, com 25 anos, 30 anos, você fica 3 noites sem dormir e tá lá tudo normal. Bem, né? A coisa depois não é assim. Então é entender isso, né? O que você precisa fazer para ter mais saúde, para continuar vivendo bem, e o que hoje, né, da vida que você já tem, que desfruta, te traz essa saúde também, essa sensação de vitalidade e bem-estar, para você manter isso, ou se não tem nada hoje, poxa, então repense, né? Repense sua vida. E lembrar muito de uma pergunta que a Daniele Callas, que foi a minha grande mentora na formação que eu fiz de coach de saúde e bem-estar, que ela falou que foi um insight que eu falei, caramba, nunca tinha pensado dessa forma. Ela falou, gente, saúde não é um meio, quer dizer, não é um fim em si próprio. A saúde é um meio para você viver. Sim. Então, dificilmente você vai conseguir convencer alguém que ela precisa melhorar a saúde dela se ela não sabe o que ela vai fazer com essa saúde. Então, tem que ter um motivo, né? Daí tem a pergunta, né? O que você vai fazer com a sua saúde? O que você quer fazer, né? O que você quer fazer com a sua saúde? O que você vai fazer com a sua saúde? Né? Só assim para motivar, a pessoa consegue, poxa, não, eu quero ter saúde porque eu quero ir na formatura dos meus netos, eu quero estar bem, eu quero fazer aquela viagem, eu quero poder... Aí você consegue, então é isso que você quer? Então pera lá, então para você conseguir isso, o que você precisa fazer, né? Como é que você precisa estar, né? E aí você vai traçando esse processo, né? Como você bem disse no começo, é um processo, mudança alimentar é um processo. E a gente vai, as pessoas têm que saber que a gente vai ter
não errar, mas às vezes não conseguir, entendeu? Sim. E a gente tem que tentar de novo, tudo né? bem. E tá tudo bem, não é uma coisa, não consegui desistir. Sim, né? sim. Isso eu falo muito para meus pacientes, porque assim, muitas vezes tem um dia que teve festa, e aí ele vai e come um monte de coisa, um monte de besteira, no dia seguinte volta, entendeu? Não quer dizer que não vai mais dar certo, né? Sim. Então a gente tem que saber que a gente às vezes não vai conseguir e vai tentar de novo, né? Sim. Ninguém consegue da primeira vez, né? E até a gente que está no processo, né, já talvez sistematizado, é natural você ter umas fugas. É natural você ter os dias ruins. E tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Tá tudo bem, né? Eu acho que é por aí mesmo. Muito bom. Não é o tudo ou nada, né? Muito bom. Nosso tempo acabou. Beleza. Obrigada, Obrigadão, viu? eu que agradeço. Adorei o nosso papo. A gente pode conversar mais, né? Combinar outras vezes pra gente com certeza. Conversar sobre outros assuntos, né? Vamos sim, vamos marcar. Então tá bom, obrigada. A gente combina outras vezes pra me falar. Vai ser um prazer, com certeza. Então tá bom, obrigada. Nada, tchau. Estamos encerrando aqui mais um podcast Nutri Sem Filtro.